Olá, meus colegas contadores e contadoras. Meu nome é Lourivaldo, sou sócio da Devolt, trabalho com auditoria, consultoria e também com Transfer Price. Eu, de vez em quando, costumo publicar alguns vídeos para compartilhar com meus colegas de trabalho questões de ordem contábil e tributária. E hoje eu venho aqui exatamente para expor um assunto que ainda incomoda alguns colegas do setor contábil, que é a questão do rendimento de renda fixa e renda variável naquelas empresas que são tributadas com base no lucro presumido. É sabido por todos nós que a contabilidade não admite o registro de despesa e receita pelo regime de caixa. No entanto, as empresas tributadas com base no lucro presumido, os rendimentos de aplicação financeira só devem ser tributados pelo resgate, ou seja, pelo regime de caixa. Nota que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Ainda que você seja do lucro presumido, você tem aplicação financeira para resgatar em 3, 10, 15 meses. À medida em que você vai recebendo os extratos, você vai reconhecendo a receita, o rendimento dessa aplicação, bem como também reconhecendo o IR sobre essa aplicação, ainda que a tributação venha a se dar em período futuro. Veja, nós sabemos que a Lei 12.973 de 2014, ela veio no mundo para regulamentar a questão do IFRS no que diz respeito à parte fiscal. Essa Lei 12.973 de 2014, ela foi regulamentada pela IN 1700 de 2017, que tanto a lei como a IN já recepcionaram, essa questão da tributação com base no regime de caixa, que não modificou, já era assim antes. E qual é o meu escopo aqui? Meu escopo é mostrar para vocês como nós devemos lidar com essa questão. Criar um controle interno, e diante desse controle, a gente tocar numa boa essa questão do rendimento de aplicação financeira nas empresas tributadas com base no lucro presumido. Veja bem, quando nós falamos de aplicação de renda fixa ou de renda variável nas empresas do lucro presumido, já foi dito que nós vamos trabalhar essa questão de duas maneiras. De um lado, nós temos o que? Nós temos que fazer esse controle. Por quê? Porque eu devo reconhecer essa receita mês a mês, independentemente de tributar. Pois bem, Lourivaldo, como lidar então com essa questão? Veja, nós sabemos que as empresas do lucro real, elas são obrigadas a ter o LALU. As empresas do lucro presumido, lucro arbitrado, as empresas do Simples Nacional e as empresas do RET, essas empresas não são obrigadas a ter o LALU. Uma pena. Uma pena. Porque os fenômenos contábeis não ocorrem somente com as empresas do lucro real. Eu tenho, por exemplo, questões de empresas tributadas com base no lucro presumido, arbitrado, simples, que eu só vou tributar no futuro ou eu só vou deduzir no futuro. Então, veja, nada melhor do que o LALU para fazer esse controle. Ainda que você não tenha a obrigatoriedade de ter um LALU para as empresas do lucro arbitrado, lucro presumido, Simples Nacional e RET, ele tem um layout espetacular para se controlar fenômenos contábeis que vão ser tributados ou que vão ser deduzidos em períodos futuros. E essa questão da renda de aplicação financeira é uma questão bastante aplicável no quesito controle via LALU, que é o que nós vamos mostrar. Então, veja bem, você imagina que você fez uma aplicação financeira aqui, e essa aplicação financeira que você fez foi de quanto? Foi de R$1 milhão e 1/11 de X1. Você fez essa aplicação financeira em 1/11 de X1 para resgatar no dia 28/2 de X2, como você está vendo aqui no slide. Tá certo? Mas observa que
eu tenho aí um rendimento do mês 11, do mês 12, do mês 1 do ano seguinte e do mês 2 do ano seguinte, que é quando eu faço esse resgate. Observa que o extrato que eu recebo está aqui embaixo, né? Olha, aliás, no mês de novembro, o que eu tive? Eu tive um rendimento de quanto? De 15 mil reais. Desse rendimento que eu tive no mês 11, 3 mil é IR na fonte. Portanto, o meu resgate líquido é de 12 mil reais. Então, você observa que eu tive um rendimento no mês 11 de 15, no mês 12 de 16. Veja, no mês 12, que é o mês de dezembro, as contas de despesas e receitas têm que ser zeradas. Daí a grande dificuldade do colega contador, tá certo? Elas desaparecem, porque no ano seguinte, receita e despesa tem que ter saldo zero. Falando, tá aí a meleca, né? Então, o que eu sugiro que você faça? Você vem aqui contabilizando, olha, no mês 11, você vai debitar banco, aplicação financeira, 12 milhões, o rendimento líquido, tá certo? E você vai acreditar IR na fonte a compensar. Eu chamei de não realizado, você pode batizar como não resgatado, para você não misturar esse IR com aquele outro IR que você pode compensar. Por que isso? Porque, veja bem, se esse rendimento de 15 mil não vai compor base de cálculo de nenhum tributo no mês 11, o IR também não pode ser compensado. Qual é a regra máxima? Se o rendimento compõe a base de cálculo, o IR eu compenso. Se o rendimento não compõe a base de cálculo, o IR eu não posso compensar. Então, você pode chamar IR na fonte a compensar, tracinho não resgatado ou não realizado, como você achar melhor. E acredita renda com aplicação financeira, não realizada ou não resgatada. Só que isso é uma conta de receita. Isso vai transitar para a tua DRE. Você vai ter que excluir isso na hora de fazer o quê? O cálculo dos tributos. Porque, como já dito, para PIS, COFINS e IR contribuição, ela só vai compor a base de cálculo quanto do resgate. Então, você observa que eu lancei aqui 12 mil líquido, no mês 11, 12.800 líquido, no mês de dezembro, 13.600 líquido no mês de janeiro e 14.400 no mês de fevereiro. Esse é meu extrato bancário. Imaginando, né? E o resgate deu quando somente em fevereiro. Você observa que o meu resgate é de 1.052.800. Por quê? Porque o meu rendimento bruto foi de 66 mil e eu tive 13.200 de aplicação de rendimento tributado na fonte, que seja 13.200 de IR na fonte sobre tais rendimentos, o meu líquido é 52.800. Pois bem, o que você fez aqui, você simplesmente tem o extrato e está contabilizando. Bom, Lorivaldo, até aí está tranquilo. O que eu faço com isso? Dá uma olhada, Lalu, parte A, B do Lalu. Criei aqui no Lalu o quê? Eu criei o histórico, rendimento de aplicação financeira, 30/11, rendimento do período, 15 mil, um crédito. Por que um crédito? Porque isso aí lá na frente vai ser tributado. E esse Lalu, nós passamos a enxergar ele com o quê? Com os olhos da Receita Federal. Quando chegou no mês de dezembro, a mesma coisa, 16 mil, somou 31 mil. Quando chegou no mês de janeiro, 17 mil, somou 48. Nota, eu encerro as contas na contabilidade, mas eu não encerro no Lalu. No Lalu, esse valor vai sendo acumulado até quando? Até a data do resgate. Olha que suave que é isso. Com isso, você reconhece a receita pela competência, com isso você tributa só pelo resgate, com isso você só compensa o IR quando isso entrou na base de cálculo, quando o rendimento compôs a base de cálculo. Então, você nota que em 28 de X2, eu tenho um rendimento bruto de quanto? De 66 mil reais. Esse rendimento bruto de 66 mil reais vai ser adicionado ao lucro presumido pelo resgate. Show de bola, né? Falar, e agora? E o IR na fonte? O IR na fonte, que é os 3, mais os 3.200, mais os 3.400, mais os 3.600, que está na tua contabilidade, numa conta chamada IR na fonte a compensar, tracinho, a aplicação financeira não resgatada, agora sim, ele passa a ser o quê? Um IR normal e você pode compensar uma vez que você tributou o rendimento. Então, veja bem,
Está aqui, IR na fonte, 13.200. Esse valor já é um valor que você pode resgatar. Portanto, nada a ver, princípio da competência, com tributação do rendimento de aplicação financeira, renda fixa e renda variável. E aqui tem uma outra agravante. Qual é a agravante? Lorivaldo, eu tive um ganho, né, de 15 mil em novembro. Eu tenho que pagar imposto? Não. Mas você já deve imposto. Deve ou não deve? Deve. Tu tem que tributar esses 15 mil no IR e na contribuição. Ué, mas eu só não pago isso quando eu resgato? Exatamente. Mas isso te remete ao CPC 32, que você é obrigado também a aplicar sob o risco do teu balanço estar apresentado de forma incorreta. Veja bem, você deve contabilizar os tributos sobre os 15 mil, os 16 mil, os 17 mil, tá certo? Chamado tributo diferido. Mas esse é um assunto que nós vamos ver em breve. Estou preparando também um exemplo e eu te vejo lá. Até breve. E se surgir alguma dúvida, por favor, fique à vontade para entrar em contato. Lorivaldo@devolte.com.br. Até breve. Oba.